Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui na WEG Design, em companhia do nosso querido Tufi, que nos prestigiou aqui com uma vitrine dentro da nossa proposta, da linguagem cultural do design, nessa versão que está sendo apresentada este ano no Salone, no manifesto. Muito interessante, que traz à tona a discussão da importância do design das diferentes culturas. E emergido nisso, o nosso Tufi conseguiu fazer a seleção de algumas peças e tentar captar um pouco dessa visão, Tufi, em relação ao mundo do design. Então, eu gostaria de apresentar o Tufi. Para quem não conhece, quem está entrando no canal agora, o Tufi é um arquiteto aqui de Joinville, atua também em São Paulo, Tufi? E fica à vontade um pouquinho para falar de você, falar dessa proposta, desse convite que a WEG fez para você celebrar essa vitrine tão bacana, que vocês vão ver depois as fotos no nosso Instagram. Ficou muito bacana a composição, a proposta, e ele vai falar um pouquinho dessa experiência, dessa inspiração. Então, Eladia, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder estar participando, ser o primeiro convidado das lives, que seguirão por muitas ainda, para falar sobre design que gere a vida da gente, que a gente procura, que a gente olha, tem desenho, tem arquitetura, e é muito interessante a WEG agora e o posicionamento dela na cidade sendo praticamente um novo berço de tudo que o mundo traz de novidades. Então é muito bacana a gente estar aqui nessa conversa e eu quero poder contribuir dentro do meu conhecimento. E aí a gente vai fazer levantar alguns questionamentos que a gente está vendo muito presente agora no mundo do design, que é a questão dessa troca de experiências, dessa linguagem, como o design está transitando com várias bandeiras importantes hoje, uma delas tão faladas em várias versões do Salone, que é a sustentabilidade. Então a gente vê que existe alguns temas em relação a reconectar, a reeditar, a se reinventar. Então a gente tem muita coisa bacana, ícones importantes de referência na arquitetura e no design que estão se reinventando, em novos estilos, em novos desenhos, ou pegando justamente as referências já passadas, muitas delas referências já passadas, e sendo reeditadas agora. Exatamente. E essa reedição é algo muito importante quando entra o termo sustentabilidade. Por quê? É muito fácil você criar algo novo. Você criar um novo projeto, criar uma nova identidade e colocar toda uma equipe para desenvolver esse produto, para criar esse molde, para criar toda uma nova estrutura dentro de uma fábrica. Mas isso gera também, ao mesmo tempo paralelo, muito lixo. Muito material que a gente não consegue necessariamente reaproveitar. E quando a gente tem todo um século XX de uma produção artística e de design extremamente rica, isso não pode ficar esquecido ou cair no esquecimento. Então a reedição ela é muito importante nesse momento que a gente vive, onde nós estamos começando a ter escassez de materiais, escassez de uma situação de produtos que a gente precisa para estar elaborando todo esse novo design, e a reedição vem como uma forma de revitalização. Eu já tenho essa cadeira, minha avó teve, e agora eu encontro uma nova, reeditada, com as mesmas características, mas um acabamento mais tecnológico. Isso é muito importante. Uma dos eventos, quem não já ouviu falar, eu fico falando em Salone, Fore Salone, existe só para quem está chegando agora ou é interessado no tema da arquitetura, existem movimentos do design internacional muito forte, grande envolvimento, engajamento de vários países, são mais de 72 países engajados, a visitação de mais de 260 mil pessoas. Então realmente essa feira em Milão todos os anos é uma grande referência para a área da arquitetura e do design. Então a gente vê fabricantes do mundo todo repensando a sua produção, repensando materiais, fazendo parcerias com novos talentos aí da arquitetura e do design. Então a gente assiste de perto, nós como parceiros de alguns dos fabricantes internacionais,
a gente assiste de perto um movimento muito em prol, né, dessa inovação, dessa tecnologia. Eu acho bem interessante isso. A gente não falou específico da feira que a gente está falando. Exatamente, são tantas. Eu conto para a Tailândia, eu acompanho sem nenhuma interrupção, a não ser com o nosso momento agora que tivemos de pandemia, né? Eu acompanho desde 2009 a Feira de Milão e com a Feira de Milão passei a acompanhar outras feiras também, como a Feira de Colônia, como a própria Maison Objet, algumas feiras menores na Suécia, na Dinamarca, mas sem dúvida ainda como representação maior para o Ocidente de feira de design é a nossa querida Feira de Milão. Sim. Então nela ali não é basicamente só um evento comercial, um evento onde eu vou para conhecer as novas coleções, no caso o lojista, né? Adquirir as novas coleções, mas ela é uma feira que gera educação e conhecimento para quem procura com atenção circular, não só pela própria feira dos pavilhões, mas pela feira com toda isso, todas as amostras, as mostras que acontecem na cidade de Milão e como ao redor também dela. Então ela tem como, para mim, dentro do meu olhar, um fator educativo e de atualização muito intenso. Isso muda de ano após ano radicalmente? Não. Que bom que não muda. Mas é como eu falo, né, as pessoas questionam, Fia, é interessante você participar todos os anos da feira. Eu falo que para mim é mais um capítulo. Eu deixar de vir um ano, e se um dia eu não puder ir perfeito, não vou, né, mas eu era um capítulo que eu não leio. Então você até entende se você for um capítulo da história, você consegue compreender, mas é tão mágico você compreender ano após ano como cada marca trabalha o seu desenho, você percebe que cada marca tem a sua identidade, leva a sua paleta de cores, o seu traço, os novos designs que vão entrando nessas marcas. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante porque isso vale mais do que muitas horas sentados, né? E assistindo aulas, não desmerecendo as aulas, né? Mas é o conhecimento prático que eu sempre valorizei muito. Sim. E é o que a gente tem quando visita a feira. Verdade, verdade. E é um grande prazer compartilhar essas ideias com você. A gente também bebe da mesma fonte. Eu acho bem bacana porque, tudo bem, é uma feira que atrai pessoas do mundo todo, mas não só o evento em si, que é muito importante, mas essa troca entre os profissionais também, né? Tem gente do mundo todo, é uma troca de experiência, uma vivência cultural muito forte lá, né? É uma troca de experiências muito forte. Inclusive, o manifesto deste ano, o grande tema do Salone, é justamente sobre isso, sobre essa imersão, essa troca de culturas, experiência, a troca das pessoas, né? O quanto isso favorece a arquitetura e o design, né? E a gente vê assim, inúmeros colegas, amigos, com o seu desenho de modenaria, indo fazer o lançamento. Isso é muito interessante. É um mobiliário brasileiro em Milão, junto com uma série de outras marcas do mundo todo, interagindo no mesmo espaço. Isso é algo que eu acho muito enriquecedor para nós aqui, porque, claro, nós estamos no Brasil, a gente vivencia o mobiliário brasileiro no dia a dia, mas a gente não vivencia no dia a dia o mobiliário que, no caso, nós temos aqui, né, que eu acho interessantíssimo. Então, eu falo, é uma troca de culturas, né? Vocês conseguem, dentro de um repertório de uma seleção de marcas, escolher o que não tem de melhor e trazer para dentro dessa casa. A gente tem uma curadoria assim, bem cuidadosa nesse sentido, o Tufi pode atestar isso. A gente vai nos fabricantes internacionais, a gente senta, a gente faz a experiência de produto, a gente troca informações com os designers, com os fabricantes. Então a gente aprende muito lá fora e compara, claro que a gente tem uma modelaria brasileira de grande renome, né? Uma história muito grande no modernismo brasileiro, que também tem que ser destacado, mas sempre, inclusive, um dos temas que estão, né, em efervescência nesse momento é essa questão de como é importante a gente aprender que o design pode, nessa troca de experiências, trazer a pessoa ficar mais feliz, né, ter um bem-estar.
ela tem um contato com o design criativo, ela motiva a pessoa, né? Ela desperta um olhar diferente. Exatamente, porque o que é a criação? A criação, ela não é nada mais, e esse nada mais, a palavra nada mais é muito simples para falar disso, mas é a forma gráfica da emoção. Então, quando você olha uma cadeira, por que você se emociona? Uma cadeira, quando ela está criada dentro desses preceitos, né? Com essa forma monetária, o efeito que isso traz para a tua casa. Nossa, mas interessante, por que eu estou me sendo feliz? Porque é a emoção na forma gráfica. Então, eu falo, o bom design ele consegue realmente transmitir a alegria, transmitir a leveza, a nostalgia. Sim. É muito mágico isso. Né? E outra coisa interessante, Tufi, que nas últimas edições, e agora eu estou acompanhando os anúncios, as publicações sobre esse novo evento que vai acontecer agora em abril, dia 18 de abril, a Ed vai estar lá, né, captando todas as informações e novidades desses grandes fabricantes. O Tufi também vai estar lá, né? Sim. Eu estou conhecido na feira lá. E tem essa questão da subjetividade, né, Tufi? Sim. Eu tenho um olhar, eu presto atenção em determinada coisa, o Tufi vai lá, então a gente troca as experiências, isso é muito bacana nesse setor, é prazeroso. Exatamente, inclusive em alguns momentos, né, se for lembrar desses últimos anos, a gente se encontrou algumas vezes. Algumas vezes, é verdade. Porque é o procura, né? É o olhar procurando o belo, né? E quando as pessoas têm a mesma identidade, elas acabam no mesmo circuito, né? No mesmo círculo, né? De movimentos, de mostras, de feiras, né? Assim como a gente está aqui agora. Bem bacana. Uma coisa que me chamou a atenção agora, voltando ao assunto do manifesto, eu acho que isso é muito importante para a arquitetura, é a questão também que a gente trocou algumas experiências com o pessoal da saúde, da arquitetura da saúde, pensando no bem-estar das pessoas, como os hospitais também estão repensando essa questão. Então, inclusive, vai ter um espaço no salão, um espaço dedicado, né, ao workplace, a experiência com o produto, falando desses setores que também podem se usar mais de design, mais de forma, mais de cores. Eles têm pesquisas, né, qualitativas em relação a isso, de que quanto mais se aproximam de coisas belas, podemos ter produtos simples, sim, mas com expressão, com arte. Quanto mais as pessoas se aproximam disso, melhor elas ficam. Inclusive os pacientes têm alta antes, eles estão diagnosticando, notando essas experiências de pesquisas, que isso tudo leva, né, o quanto isso significa para as pessoas de alguma maneira, né? E a gente percebe, né, muitas marcas, né, não sei se você quer citar marcas, né, mas a gente tem marcas que desenvolvem produtos e vamos citar uma marca, né, que é conhecida, eu acredito que todos que estejam nos assistindo, Lages, né? A Lages, há quantos anos elabora produtos, né, para gerar o sentimento da felicidade. Eu acho incrível, desde pequenos brinquedos, né, a grandes brinquedos, né, e peças de mobiliário que parecem brinquedos, mas são funcionais. Funcionais, interação, né? Eu acho isso bem. Então, assim, é uma visão já que vem de muito tempo, tá? De marcas específicas, mas que agora está realmente acreditando na evolução, né, da melhora, não posso falar, da melhora da autoestima da pessoa, justamente como conviver e estar com peças que transmitem essa emoção. Sim, tem pessoas que até falam, porque aquele arquiteto transformou meu espaço, estou mais feliz. Já ouvi falar muito, né? Eu estava com um ambiente muito mais, né, parado, sem energia, de repente minha casa me abriu, me floresceu. A gente escuta isso, né? Bons projetos podem fazer, com certeza, trazer um resultado muito mais, né, positivo para aquela família, a família está muito mais integrada, e tem gente que não quer mais sair de casa, só quer curtir o seu lar, seus produtos. Tem muito disso, né? Eu sou uma dessas, eu adoro ficar em casa. Uma casa bem resolvida cria exatamente essa situação, né? E a gente já ouviu vários relatos de clientes do filho, eu não tenho mais vontade de sair de casa, a casa está tão gostosa, tão acolhedora, tão assim, o suficiente para mim, que ficou algo perigoso, eu não sei quando eu quero mais sair de casa, a gente sabe que não é bem assim.
Mas isso é interessante, né? Quando você conseguiu transformar a casa no teu lar, né, e é suficiente, né? Sim. Isso é muito interessante. E é realmente uma combinação, uma alquimia, né? Os elementos e tudo mais tem que ter um equilíbrio, é pura arte. E é isso. E o que mais eu poderia falar também da feira, que a gente tem muitas expectativas, né? Que a gente quer compartilhar mais à frente também, né, com todos vocês. As expectativas também que este ano vai ter Eurolute, né? Exatamente. Eu estou muito interessada na Eurolute. Adoro a faz os anos que tem Eurolute, a feira parece ser um pouco mais leve de fazer, porque não tem toda a parte de cozinhas, né? Sim. Mas é um engano. Se você entra e presta atenção nos pavilhões de iluminação, você vai ver que você tem muito trabalho pela frente, enfim, para compreender cada marca traz novidade, traz aventura, né? E a questão tecnológica dentro da iluminação é algo assim que explodiu nos últimos 5 anos. É fantástico. A luz como arte, a luz como arte. Elemento de expressão, acrescenta na arquitetura. E isso é super interessante. Né, que entra nessa situação da emoção, né? Aí você consegue ter uma peça que ela ilumina a casa, ilumina o escritório, mas ela também te transmite uma emoção dentro do espaço. Isso eu acho muito interessante. Isso não é novo, mas ficou assim, um bom tempo esquecido, não sei se dizer assim, duas décadas pelo menos, mas é algo que eu vejo muito forte agora, né, que é a luz com a emoção. Sim, e esse contraste, luz e sombra, né? Nossa, os profissionais estão mais ligados a isso e transformar então os aparelhos, grandes marcas, né? Que inclusive tem marcas como a Artemid, como a Moi, como a Lupose, né? Dinamarquesa. Existem marcas que assim, elas conseguiram realmente transformar seus objetos de iluminação em obras de arte. Então elas emanam luz assim, de uma forma suave, sutil, sem ofuscar. Você é seduzido pela luz, né? É a tecnologia, né? A tecnologia ela transforma não só na iluminação, mas a gente vê isso muito claro na iluminação. Com certeza. Então esse é um dos meus roteiros também preferidos lá em Milão, além do Fiore Salone, né? Sim. Apesar de ficar mais tempo na feira em si, na feira dos fabricantes, no Salone, nesses grandes pavilhões na rua, mas a gente também, no fim de tarde, a gente vai fazendo um circuito, né? Conhecendo as expressões artísticas, porque tudo vira um movimento cultural, né? As marcas também transformam seus espaços em espaços, instalações expositivas. Elas estão preparadas para te receber. Exatamente. Né? E receber de uma forma artística. Artística. Né? Não comercial. O que não é nenhum problema, mas realmente você vai entrar em cada loja você vai encontrar uma instalação. Exatamente. E o que eu acho bem interessante é que este ano, todos os anos, eles vêm assim, continuamente preocupados com essas questões da sustentabilidade, do uso dos materiais, mas eu senti também que na feira deste ano existe um propósito maior ainda de engajamento em relação às pessoas entenderem que o processo, a produção mundial tem que mudar. Então estão lançando ideias, os fabricantes estão mostrando o que eles estão fazendo, né? Como é que eles estão conseguindo usar o plástico reciclado. Isso mesmo. E aí eles estão mostrando o que precisa ser feito, o que as empresas precisam fazer para entrar de acordo, né, com as políticas internacionais para realmente fazer aí a diminuição do carbono, né? Inclusive muitos produtos, né? Se não tiverem certificados corretos, eles acabam nem conseguindo mais serem exportados, né? Isso é bem interessante, tá? E a gente já consegue encontrar uma gama de produtos envolvendo o plástico, que já são 100% recicláveis. Sim. Então a gente tem os pioneiros que estão saindo na frente com essas propostas que eu acho bem interessante, bem bacana mesmo. E é isso. E agora me fala um pouquinho da tua vitrine. A vitrine, então. Tá aqui na WEG Design para vocês conferirem, Isso. tá bem bacana, gente, ficou linda. Tive esse convite, né, para fazer a primeira vitrine para a WEG. E, enfim, não é fácil, né, porque a gente tem muitas opções aqui dentro, né, e tudo que eu quis buscar, né, nesse espaço que a gente ambientou. Um espaço lúdico, leve, a gente quis ser mais monocromático, para mostrar também que dentro dessa diversidade
com tantas cores que a gente encontra aqui dentro, para quem é mais, não é sóbrio a palavra, mas mais discreto, ou não quer buscar essa exuberância do contraste das cores, a gente consegue ter um ambiente muito aconchegante, inusitado e divertido, mas ao mesmo tempo monocromático. Que ótimo. Então essa foi a nossa intenção com essa vitrine, né? Mostrar que eu consigo, de diversas formas, com os mesmos produtos, né, trabalhar uma arquitetura diversa. Que bacana. Eu vi que você usou, né, nessa vitrine, você usou umas peças aí do Marco Antônio, peças que estão no design internacional, né, aí sendo vistas como design fã, mais maximalista, alguns falam assim. E o que você achou no uso dessas peças agora que estão notórias nesse momento, né? Elas dão aquela quebra, como diz o próprio Marco Antônio, ele diz que não perde a chance de fazer uma ironia na arquitetura. É divertidíssimo. É uma vitrine que vocês estão convidados para virem e usarem. Você pode sentar na poltrona e entender que tudo que está ali proposto é funcional, mas ao mesmo tempo te traz uma alegria. Né? Então, assim, a mesa que está ali é fantástica. O livreiro que está ali é divertido. Dá gosto você guardar o seu livro, devolvê-lo no local correto. Então, eu acho que isso é uma função do design, te estimular até na própria organização da casa, né? Fazendo com que você se levante e coloque as coisas no lugar. E essas peças para mim são muito inusitadas, é algo novo que eu estou trazendo para o meu trabalho, né? Você sabe disso, Ana? Sim. E digo que de primeiro eu achei, não, é demais para mim. E não é, tá faltando já. Já me arrependo de ter colocado alguma coisa com um pouquinho mais de cor ali. Porque realmente a gente vê a vida que acaba acontecendo nesse espaço, às vezes no micro espaço, né? E, enfim, como a gente falou até agora, a transformação e a alegria de casa. Isso, exatamente. Eu quero agradecer a tua presença para esse bate-papo rápido, gente, mas vai rolar mais novidades aí, com certeza, depois da feira. E eu quero agradecer muito a tua participação em todos os sentidos, né? Troca, conversas, a experiência com a vitrine foi muito legal, adoramos, né? Nós também queremos agradecer novamente a tua presença aqui hoje. Elange, muito obrigado a toda a equipe da UERJ, né? Vocês estão de parabéns, porque é um movimento importantíssimo para a nossa cidade, para o nosso estado, sem dúvida, né? Para onde cada profissional estende o seu trabalho. Ele leva junto e faz toda a diferença. Ai, que bom, adorei. Obrigada. Até mais, gente. Valeu aí. Tchau. Até mais.